aonde você esteja, que a paz do Senhor Jesus Cristo invada todo este lugar onde você se encontra. Que a tua família seja mais que abençoada, em nome de Jesus. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, livro de Amós, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do grande terremoto. E ele disse: O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém se fará ouvir a sua voz. Os brados dos pastores prantearão, secar-se-á o cume do Carmelo. Que a palavra do nosso Deus, ela venha a ser transparente, clara, para alegrar o nosso coração e vivificar a nossa alma. Profeta Amós, um dos profetas menores, cujo livro é composto de apenas 9 capítulos, mas que tem um chamado esplendoroso e compreende o chamado que Deus lançou à sua alma, à sua vida. Amós, que morava a cerca de 16 quilômetros centro de Jerusalém, numa cidade chamada Tecoa, que significa instrumento, firmeza, instrumento de sopro. Era preciso Deus levantar uma voz como instrumento para anunciar as palavras que o Senhor estava querendo anunciar naquele momento. O nome de Amós significa carregador de fardos. E Amós saiu de sua cidade para atender um chamado de Deus. E é importante lembrarmos que o reino de Israel estava dividido. De um lado ficava Judá, com as tribos de Judá e Benjamim. E do outro lado ficava a parte norte, com as outras 10 tribos que Israel tinha. A parte sul, do lado abaixo, era regida, governada pelo rei Uzias no tempo de Amós. E a parte norte era governada pelo rei Jeroboão. Amós, ele morava, a sua habitação era na parte sul. Mas Deus precisava levantar um profeta. Amós vai ser chamado em meio a uma crise moral, espiritual, que Israel está vivenciando. A mensagem que Amós traz no seu chamado é uma mensagem que mostra as transgressões daquele povo, cujas ações o Deus Todo-Poderoso não estava se agradando. E a mensagem de Amós é o juízo de Deus sobre as nações. Quando ele é chamado por Deus, ele tem a plena consciência. E mais adiante ele vai relatar: não sou profeta, nem filho de profeta. Sou boiadeiro e plantador de sicômoros. Mas era exatamente este tipo de pessoa que Deus queria levantar naquele momento para fazer ecoar a sua voz. Um homem corajoso que ficava em uma cidade tão distante. E Amós não duvida do chamado de Deus. Ele não era profeta, não tinha nenhuma ancestralidade ligada a esse ministério. Ele vivia da agricultura, de cuidar dos animais. Mas por amor a Deus, ele largou a sua cidade natal, ele largou a sua família, os seus amigos, para atender ao chamado de Deus. Porque ele sabia
que para onde ele fosse, para onde ele se dirigisse, o Deus Todo-Poderoso iria acompanhar aonde ele colocasse os seus pés. E Amós então parte do reino sul e vai para o reino norte. E quando ele chega naquela cidade, ele passa por várias ruas e as pessoas começam a observar aquele homem diferente que veio lá da parte sul. O que ele traria? E ele vem trazendo um protesto quanto a essas transgressões que aquele povo estava a praticar. Ele vem trazendo uma denúncia nos seus lábios. Mas para que a sua palavra tivesse credibilidade na terra, ele vai se posicionando e mostrando que Deus, ele está no meio de sinais, prodígios e maravilhas. E ele vem relatando que 2 anos antes que o terremoto estronde, eu vi de uma cidade cujo nome é Instrumento de Sopro, haverá um grande terremoto. E Deus vai castigar a uma nação que não olha para o seu próximo com misericórdia, com piedade, com empatia. Esta era a mensagem de Amós. O leão rugirá. Ele começa a usar metáforas e usa muito a figura de animais, porque era exatamente a linguagem que Amós sabia usar. Deus vai usar você com aquilo que você tem. Não importa se é uma linguagem polida, um discurso de uma retórica invejável. Deus levanta quem Ele quer e te usa conforme o querer dEle. O juízo de Deus sobre as nações. E Ele começa dizendo assim: assim diz o Senhor. E as denúncias que Ele vai colocar para serem analisadas diante de consciências humanas. Ele atribui o juízo de Deus, que em breve chegaria, porque aquelas pessoas, aquelas nações, eles eram reincidentes no pecado. E embora conhecessem o Deus de Israel, não estavam preocupados com moralidade. Pelo contrário, estavam caindo em uma imoralidade terrível. E o Deus Todo-Poderoso levanta esse profeta para denunciar esses reincidentes do pecado. E ele começa a apresentar alguns critérios sobre essas denúncias de transgressões. Ele diz assim: olha, você errou 1 vez, 2, 3, eu te castiguei e eu conversei com você como um pai conversa com o filho e você não se importou. E por isso eu vou pôr fogo esta linguagem. Conversei com você 1 vez por causa de 1, 2, 3 transgressões. E na 4ª porei fogo. Fica comprovado a reincidência do pecado, a falência da moralidade e a inclinação daquele povo à perversidade. Os critérios que Deus vai usar é apontar esta reincidência e vai denunciar o porquê que ele vai atribuir fogo a essa cidade. Não seria o fogo que consome entre labaredas, mas seria uma fúria de um grande inimigo que se aproximaria no momento que eles menos esperavam. Afinal de contas, o reino norte, Israel de Deus, era uma nação rica.
militarmente reforçada, com o poder bélico da época de causar inveja a qualquer uma nação. Então por que Deus nos castigaria? Economicamente estamos bem, militarmente estamos indo. Por que Deus mandaria alguém denunciar? Por causa da moralidade. E ele começa a denunciar a primeira cidade, Damasco. Damasco que ele vai citar: trilhou com trilho de ferro, pontiagudos, as cidades que eles saquearam. É por isso que eu vou colocar fogo nos palácios do rei de Ben-Hadad. Eu vou permitir que o inimigo sufoque vocês. A denúncia seria os crimes de guerra. Guerras que eram vencidas na ponta da espada, mas não bastasse as espadas, as lanças. Eles usavam de crueldade, trilhos de ferros pontiagudos, a crueldade que eles usavam para com os seus próprios irmãos, sem dó nem compaixão. Aquietava o seu coração na proporção que ganhavam a guerra, mas usavam de crueldade tamanha, ao ponto de colocar pavor por onde passava. A segunda cidade que é denunciada pelo profeta é a cidade de Gaza. A cidade de Gaza, que no meio da guerra pega as pessoas que estão cativas, comunidades, vilas, cidades inteiras, e vai vender justamente para os edomitas, os maiores inimigos de Israel. Então Deus está irado, porque eles pegam seus próprios irmãos e vendem para os piores inimigos de Israel, o povo de Edom. E a denúncia contra Gaza é o tráfico humano. Vocês estão traficando os próprios irmãos de vocês para os piores inimigos que um dia Israel conheceu. É por isso que eu vou colocar fogo. Eu vou tirar da mão do vosso rei o cetro, que ele governa com autoridade. O profeta, então, na lista das suas denúncias, ele vai denunciar agora a cidade de Tiro. Ah, Tiro, você também fez cativos seus irmãos na guerra e vendeu para os edomitas. E tudo isso por causa de quê? Do desprezo. O desprezo aos seus irmãos. Ah, o desprezo levou eles a ignorar uma alma humana. Um ser humano que estaria posto como seu irmão e agora se coloca como inimigos seus. E neste capítulo 1, a denúncia que ele aplica a Temã, ele vai dizer: não basta o ódio de vocês no meio da guerra. E eles agora vão fazer vítimas civis no meio da guerra. Mulheres indefesas. Principalmente as grávidas que lamentavam e pediam para conservar-se em vida por causa do fruto que estavam nos seus ventres. Tudo isso para aumentar as fronteiras de Temã. As grávidas, quando eles venciam a guerra, eles faziam questão, como vítimas de guerra, de pegarem suas espadas e abrir o ventre das grávidas ao meio. E aquelas crianças que estavam no seu ventre jamais puderam ver a luz do sol. Amós vai denunciar a Temã o ódio implacável contra os seus irmãos. A mensagem de Amós é uma mensagem forte.
Denuncia a desigualdade social, a violência e a criminalidade pública de pessoas indefesas que agora se tornam vítimas dos seus próprios irmãos, do próprio ser humano. Entenda, Deus não está dizendo que vai permitir que o inimigo chegue até essas cidades simplesmente porque eles viraram as costas para Deus. Não. Deus não vai permitir que o inimigo saqueie os seus muros e tomem os cetros dos seus governantes, simplesmente porque eles se levantaram altares a outros deuses. Deus vai permitir que o inimigo implacável ataque eles por causa da crueldade contra o seu semelhante. Amós não passou por Damasco, não passou por Gaza, não passou por Tiro, ele não passou por Temã, mas ele se dirigiu ao centro de Samaria, da cidade norte, para denunciar, para atribuir esta denúncia das transgressões humanas. Deus não está pedindo a ele aqui uma adoração. Deus está pedindo para que eles ponderem as suas ações contra os seus irmãos e parem de usar de crueldade. Crimes de guerra, crueldade, tráfico humano, o desprezo pelo seu irmão e o ódio. É um retrato da sociedade contemporânea, onde os profetas têm se calado diante de tanta desigualdade, diante dessa crise moral que se alastra. E por conta da crise moral, implacavelmente, dar-se-á uma crise espiritual jamais vista sobre Israel. Mas Deus sempre levanta um que, mesmo por trás dos sicômoros, dos bois, tenha coragem de denunciar as transgressões pecaminosas de uma sociedade corrupta. E muitos não têm percebido que Deus tem bradado como um leão: rugido, tirai do vosso meio a crueldade, a perversidade, a violência, o desprezo, porque inevitavelmente eu enviarei o inimigo para vencer esta cidade cruel. E muitas vezes esperamos um conserto de Deus no diálogo, na conversa, mas enquanto Deus está falando e conversando, instruindo, doutrinando, desprezamos sua própria palavra, quiçá os nossos irmãos. Vigiemos, pois, porque vai ter hora que Deus vai marcar encontro, levantará profetas menores para entregar mensagens como essa corajosa e denunciar uma sociedade corrupta, alertando a Israel que fuja da corrupção enquanto é tempo e que abra o seu coração para o Senhor. Deus abençoe a tua vida e que a cada dia nós possamos estar mais ligados em Cristo Jesus. Deus abençoe a tua vida.